Oportunidade de falar para vocês, eu aproveitei. Falei, porque Jesus mudou minha vida. Aliás, não falei isso não, eu falei porque eu tenho uma noiva, eu era noivo na época, e eu sou virgem. Eu tinha 35 anos, 36. Como é que é isso? Como é que é isso? Aí provocou que você é virgem, você nunca fez, não, nunca. Estou me guardando para minha esposa. Ela é linda. Aí comecei a falar. Ela é linda demais. Que mulher. Comecei a elogiar minha noiva. Cheio de mulher de roupa indecente ali, mas eu falei, a minha noiva é linda demais. Eu vou me casar com ela. E tem um camarada que me trouxe ela. Esse tempo todo eu esperei por ela. Quem é esse camarada? Foi meu dele, Jesus de Nazaré. Aí preguei o evangelho uma porção para 5, 6. Durante o curso ele não se converteu, queridos, mas depois que a gente terminou o curso, fomos fazer pós-graduação juntos, e na pós-graduação ele entregou o coração dele para Jesus. Com a boca fechada você pode conquistar o mundo para Jesus. O Morro do Coco pode ser outra terra, uma terra santa, uma terra separada, com o seu testemunho, com o seu procedimento, sendo bom aluno, bom funcionário, bom patrão, bom marido, bom pai, bom irmão, bom filho. Você pode transformar toda essa comunidade aqui. Só mais um caso que eu vou contar. Um pastor amigo meu de Campos esteve na Nigéria. Está acontecendo um avivamento lá na Nigéria. E foi uma turma aqui do Brasil para lá. O templo deles, irmãos, cabe, ele me mostrou a foto que ele tirou 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas. Avivamento é isso. Não existe avivamento da igreja tal, não. Existe avivamento da nação. Quando chegar o avivamento, eu quero participar do avivamento. Já existe isso, meus irmãos. E o avivamento vem com o joelho no chão, com a boca no pó, com lágrimas. Eu fico impressionado como existem pessoas dentro da igreja que não sonham com o avivamento. O louvor está comendo solto, o cara está lá no chiclete, está pensando no que vai fazer com a namorada depois do culto. Outro é guloso, está pensando no que vai comer, né? Crente guloso, já está pensando na comida, o que vai ter, o que vai comer depois da programação. E o pão da vida está aqui. Jesus está aqui. O banquete está posto. Nós não somos igreja perseguida. Ninguém está te matando aqui no Brasil porque você adora Jesus. E o cara está lá, o louvor está comendo som, o cara está lá. O negócio de levantar a mão, é pesado, Nossa. Mas quando é jogo do time dele, a mão dele quase que bate no ventilador. Não é? Meu maior amor é Jesus. Meu maior amor é Jesus. O meu maior amor é meu time de futebol. Ou são os meus deleites próprios. É hora da igreja acordar. Jesus precisa ser o centro de verdade. A gente precisa parar de dizer que Jesus é o centro. Jesus é o centro. E eu nego esse Jesus. Eu até falo mal de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. E quantas vezes eu tenho negado Jesus? Nós sejamos essa igreja que Jesus espera. A gente vai falar sobre apenas 3 aspectos para concluir. O que acontece com a igreja onde Jesus deixa de ser o centro? Primeiro, começa a entrar coisas ocultas. Tem vários exemplos na Bíblia disso. Manassés, pai de Amon, pai de Josias. Eu sei porque a história tem o nome. Avô de Manassés. O cara foi rei de Israel, foi o pior. E começou a governar o povo sem a palavra. O que aconteceu? Começou a fazer ritual de magia negra, começou a sacrificar os próprios filhos, porque ele estava dirigindo o povo sem o livro santo, sem a palavra. E o crente não consegue nem de manhã abrir a Bíblia para ler um salmo, para se alimentar da palavra de Deus. Como que eu posso dizer que o meu maior amor é Jesus?
Lá no texto, ele se refere a coisas ocultas como coisas vergonhosas. Sabe aquela coisa do secreto, quando só vem você no quarto? Eu não sei se você tem computador no quarto. Hoje em dia é celular, né? Estou bem atrasado. Antigamente era computador, a gente tinha que vigiar, os pais tinham que vigiar o computador. Hoje em dia isso é coisa. Hoje é o próprio celular. Jovem, nós estamos aqui no sábado jovem, não é isso? O que você tem feito no seu secreto, no seu esconderijo, onde seu pai e sua mãe não te veem? Casais de namorados, vocês têm namorado no claro ou no escuro? Debaixo da lâmpada ou dentro do carro ou no escurinho? O que você faz com o seu namorado quando você encosta no muro onde ninguém está vendo? Tudo na vida tem consequência, irmãos. Tudo na vida tem consequência. Tudo que você faz tem consequências boas ou ruins. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi me guardar da minha esposa. Foi vencer com ela as lutas. E nós, na véspera do nosso casamento, nós fizemos 21 dias de jejum pelo nosso casamento. Foi uma bênção e que disse até hoje. Há 12 anos que eu estou cada ano mais apaixonado pela minha esposa. E não tem um lugar que eu vá que eu não fale dela. Não é só quando estou pregando, não. Quando eu estou na roda de amigos, em qualquer lugar eu falo. Renato está até dando risada ali. Que eu falo mesmo, eu sou chato com a minha mulher. Sabe por quê? Foi Deus que me deu esse presente maravilhoso. Vocês olham para a cara de Eliel. Olha só. Olho de peixe cozido. Ele fica o tempo todo. Ele tem uma história com o Renato. O cara só fica assim, ó. Quando eu olhei para essa menina, ele contou para mim a história. Eu falei, vou me casar com ela. Não foi isso? A pessoa me tinha esquecido. Ele está emocionado. Ela está com sono ou está emocionado, não sei. São relacionamentos feitos em Deus. Eles duram. Eles permanecem. O problema não é você viver uma paixãozinha de alguns momentos, não. É permanecer no amor. Sabe aquelas reuniões que pegam fogo, que marcam a vida da gente? Os congressos tal, que vem fulano de tal, vem avivalista tal, que você fica assim, ó, foi tão bom. Depois o avivalista vai embora e você